Em nome do nosso Pai, o Pai Celestial que mantém os seus olhos bem fixos em nós, em nome do nosso Senhor Cristo Jesus e em nome do Espírito Santo que nos traz essa verdade, em nome da Santíssima Trindade. Amém. Meus amados irmãos, minha esposa e eu estamos participando de um programa da nossa igreja chamado Missão, Ministério e Liderança, apelidado de MML. Nós estivemos agora no final de julho, no Rio Grande do Sul, participando de mais um momento deste curso. Estava junto comigo também o meu filho. E junto nessa viagem, quando nós estávamos retornando, muitas pessoas acabaram vendo aquele gurizinho com um celular nas mãos, correndo por dentro do aeroporto de Cuiabá. Chamou a atenção aquela criança com o celular procurando alguma coisa por dentro do aeroporto. O que ele estava fazendo? Ele estava procurando Pokémons. Isso mesmo. É um joguinho de celular onde as crianças procuram por alguns bichinhos virtuais por meio da câmera do celular. E enquanto o Bernardo circulava por dentro do aeroporto, com olhos bem atentos, bem fixos, procurando aqueles bichinhos, eu, como pai, acompanhava ele em todos os momentos com os meus próprios olhos. Esse final de semana é especial porque ele é o domingo do Dia dos Pais. É o dia onde eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um pai que nunca tira o seu olhar fixamente de nós. Mas eu quero também falar um pouquinho de onde os nossos olhos precisam estar fixados. E eu começo perguntando, para onde que você está olhando? Esta é a grande pergunta do texto bíblico de Hebreus que nós lemos no nosso culto. Vamos olhar para Abraão, Isaac, Jacó, para onde que eles estavam olhando? Se nós olharmos para Moisés, Raabe, para onde eles estavam olhando? Gideão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, para onde que eles estavam olhando? O nosso texto, ele em dois momentos revela para onde eles estavam olhando. O primeiro momento, ele está no versículo 13, onde o texto diz: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Outro momento é no versículo 26, onde o autor de Hebreus mostra que Moisés ele decidiu não ficar no palácio como um filho do faraó. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. O Bernardo, no aeroporto de Cuiabá, ele ficava muito feliz a cada Pokémon que ele capturava. E eu, como pai, eu via muito além do que o momento de alegria da brincadeira. Mas eu, como pai, olhava com admiração a alegria dele como a minha própria alegria. E com isso, eu quero também perguntar a vocês uma outra coisa. Será que o pai nos olha da mesma forma que eu olhei para o meu filho? Será que o meu filho olha para mim como pai, da mesma forma que nós olhamos para o Pai Celestial? Olhando para o nosso texto de Hebreus, para onde que esses heróis da fé estavam olhando? O que eles viram que fizeram com que ficassem contentes? O que eles esperavam receber daquilo que seus olhos estavam fixados? No texto bíblico de hoje, eu quero destacar principalmente o exemplo de Moisés. A história de Moisés ela é interessante e para isso nós precisamos voltar ao início do livro de Êxodo. Moisés ele nasceu num tempo muito complicado. A nação de Israel havia crescido em número, acabou ficando muito populosa na terra do Egito e Ramsés II, o novo faraó, ele não sabia nada a respeito de José, que por um tempo havia sido governador de um antigo faraó. E por isso este novo faraó então coloca todos os israelitas para trabalharem como escravos, com medo de que, pelo seu grande número, tivessem uma rebelião. E além disso, ele também decreta que não se deixe mais nascer meninos nas famílias israelitas, apenas meninas. E é nesse contexto que nasce Moisés. Por causa dessa lei de matar os meninos, os pais de Moisés, ao nascer, o pequeno, o escondem por muito tempo e depois o colocam numa cesta e jogam o menino dentro do rio Nilo para que ele pudesse ser encontrado com alguém esperando que Deus o acompanhasse. Acontece que Deus guiou aquele cesto até as mãos da princesa do Egito, que estava nas margens do rio. E quando ela vê aquele menino no cesto, ela sente pena e ela cuida dele como se fosse o seu próprio filho.
Ele foi criado dentro do palácio e ele recebeu o nome de Moisés. Já adulto, Moisés ele poderia ter usufruído de tudo aquilo que o status e o prestígio de Faraó poderiam lhe dar. Mas ele resolveu negar todos esses benefícios para aceitar os sofrimentos que viriam por causa da promessa do Messias, por causa da recompensa futura. A partir da fuga do Egito, Moisés viveu durante 40 anos no deserto, até que Deus o chamou para a maior missão da sua vida: libertar o povo de Israel da escravidão. O próprio texto ele nos ajuda a entender que Moisés ele estava olhando para a frente, com olhos fixos para a futura recompensa. Em Hebreus 12 nós lemos: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. E não só Moisés, mas todos estavam com olhos fixos em Jesus. E comparado às recompensas deste mundo, eles não ganharam muitas coisas. Eles andaram, como diz o texto de Hebreus, de um lado para outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos, maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Mas todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Há outros relatos do texto bíblico que também nos ajudam a entender um pouco melhor isso. Por exemplo, no Evangelho de Mateus 14, versículos 22 a 33, e também no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 16 a 24, nós encontramos o relato de Pedro, que ao ver Jesus se aproximando do barco, caminhando sobre as águas, pede que o Senhor também possa fazer com que ele vá até ele. E o Senhor concede este pedido a Pedro. E Pedro ele vai sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas os ventos fortes não param de soprar. Enquanto Pedro manteve seus olhos fixos em Jesus, ele caminhou sobre a água. Mas quando seus olhos se desviaram, quando ele se assustou com os ventos, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os seus olhos do Senhor e Salvador de sua vida. E o que significa ter os olhos bem fixos em Jesus? Significa que quando nós perdemos o nosso Salvador de vista por qualquer motivo mundano, isso faz com que nós nos afastemos cada vez mais das promessas que Ele tem para nós. Quanto menos olhamos para o Senhor, mais a incredulidade toma conta dos nossos corações, mais nós nos afastamos da Sua palavra, mais Satanás fixa em nossos corações que a igreja e a palavra de Deus não são coisas importantes, que se envolver na congregação onde nós somos membros não é algo importante. E em vão nós pensamos que nós podemos resolver por nós mesmos todas as situações do nosso dia a dia, que nós não corremos o risco de sermos condenados ou de perdermos a vida eterna. Afinal de contas, eu me considero um cristão e por aí está tudo bem. Mas quando nós afastamos os nossos olhos de Cristo, quando acabamos focando em nós mesmos, nas obras que fazemos, em nossos méritos, no quanto nós somos capazes, nós vemos que perdemos completamente o olhar. Em quantos degraus nós conseguimos subir na competição dessa vida quando dependemos de nós? Quando nós agimos como autossuficientes, nós deixamos totalmente de lado a graça de Deus. Nós esquecemos a razão de Jesus ter sofrido em nosso lugar e de ter sido o nosso substituto em relação à punição que nos era destinada. Jesus ele venceu a grande corrida da fé e triunfou, pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. E é por isso que nós podemos dizer que ter os olhos fixos em Jesus significa então que vamos priorizar aquilo que nos leva para a presença do Pai que nunca tira os seus olhos de nós. Não vamos nos apegar a atalhos, não vamos nos desviar do propósito final, não vamos esquecer de olhar para Jesus. Por mais que o caminho seja difícil, nós devemos permanecer firmes até o fim, pois nós sabemos que, longe de Jesus, nós nunca herdaremos o céu. E assim como aqueles que vieram antes de Cristo olharam para as promessas do Messias e assim foram salvos, desta forma nós queremos olhar para esta promessa já cumprida, olharmos para a cruz, lembrarmos da morte e ressurreição do Salvador, e assim também tomarmos parte nesta glória. Nós somos chamados para exercitar a nossa fé.
Dessa forma, quando olhamos para Jesus, percebemos o nosso próximo. Porque Jesus ele nos diz: todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma das pessoas humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Em Cristo nós somos lembrados constantemente a não desviarmos o nosso olhar fixo dele, da sua obra e do seu ensino. A não deixarmos nos desviar pelas tentações que o diabo traz à nossa vida, as tentações que o mundo traz, as tentações que a nossa própria carne, própria natureza muitas vezes traz. E é por isso que hoje, nesse Dia dos Pais, lembramos também daquele que nunca tira os seus olhos de nós. Mesmo quando nós desobedecemos, ele não tira o seu olhar de nós. Mesmo quando comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo quando assassinamos o nosso irmão porque a oferta dele foi uma oferta de coração e a nossa por obrigação. Mesmo quando nós fomos inundados com o dilúvio por causa do nosso grande pecado. Mesmo quando nós criamos uma torre em Babel para enaltecer o nosso nome e deixar Deus esquecido. Mesmo quando não confiamos nas promessas do nosso Pai. Mesmo quando nós nos entregamos à devassidão sexual como aconteceu em Sodoma. Mesmo quando mentimos, enganamos e traímos o nosso irmão como fez Jacó. Mesmo quando nós somos maltratados por ser fiel à sua vontade, como aconteceu com José. Mesmo quando nos revoltamos e maldizemos o seu santo nome. Mesmo quando nos voltamos a outros falsos deuses, dando a eles o valor e esquecendo quem é de fato o nosso verdadeiro e único Deus, o nosso Pai. Mesmo quando culpamos a este Pai pelas escravidões dessa vida, o nosso Pai não tira os seus olhos de nós. Eu poderia citar ainda a Bíblia por inteiro e mostrar cada pecado cometido, mas isso jamais mudaria o olhar de amor e misericórdia do Pai por nós, um olhar fixo. E este Pai é um Pai de amor que não tira os seus olhos, o seu coração, o seu amor e o seu perdão de nós. O nosso Pai sempre é um Pai misericordioso. E Ele olha para mim, para você, para todos nós com um amor muito maior do que o amor que eu tive ao olhar o meu filho lá no aeroporto. Deus ele olha para nós com amor incondicional, um amor eterno, um amor perfeito. E Ele garante que cada um de nós, que a sua companhia e presença são constantes, para que possamos desempenhar as nossas vocações aonde estivermos. E de uma forma muito especial, lembrando nesse dia, a vocação da paternidade, onde o nosso amor imperfeito reflete na vida dos nossos filhos. O nosso amor imperfeito deve mostrar aos olhos dos nossos filhos a que eles também olhem para a cruz, para o amor perfeito do Pai Celestial. O olhar fixo de Deus, ele nos leva a olharmos fixamente para a cruz e ver este amor ali revelado a nós. E quando ensinamos os nossos filhos a fixarem o seu olhar na mesma direção, a olhar para a mesma coisa que os heróis da fé citados em Hebreus olharam, nós estamos cumprindo o nosso papel. Focar em Cristo não significa estar alienado do mundo. Assim como o Bernardo, jogando o jogo do Pokémon, se esquecia das coisas que estavam ao seu redor, nós não precisamos fazer isso para olhar para Cristo. Porque olhar para Cristo é olhar para frente, olhar ao redor para os nossos irmãos, é olhar para o nosso verdadeiro propósito como cristão, o prêmio final da vida eterna. Olhar para Cristo nos faz desviar daquilo que prejudica e atrapalha a recompensa futura que Jesus tem reservado para nós. Olhar para Cristo é fazer o que fez Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, José, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, Salomão, os profetas e muitos outros fizeram. E para finalizar, eu quero ainda deixar um último conselho a todos os pais. Ajudem os seus filhos a sempre focar em Jesus. Façam com que os seus filhos mantenham seus olhos fixos na palavra e na obra do Redentor. Não adianta você, pai, apontar o caminho aos seus filhos uma única vez e depois deixar as coisas acontecerem naturalmente. A sua função de pai é persistir. É levar seus filhos a uma continuidade e perseverança da palavra de Deus e da vida da igreja. Aos pequenos, tragam na escola bíblica. Aos jovens, incentivem para que vivam a palavra do Senhor. Essa é a educação cristã. Ela necessita ser contínua e constante, porque só dessa forma nós vamos poder dizer que depois que a criança aprendeu a olhar para Jesus, mesmo depois de grande, ela não vai se desviar do caminho eterno. E que o nosso bom Pai eterno assim nos abençoe. Que Ele abençoe a você, pai, na criação de seus filhos.
Que Ele abençoe a cada pai na tarefa de sempre apontar Jesus para os seus filhos. Mesmo que às vezes os seus filhos, eles próprios já tenham os seus filhos, que no caso são seus netos. Nunca deixe de olhar com amor para os seus filhos e apontar Jesus. Porque Jesus é o reflexo do Pai, o Pai que nunca tira os seus olhos de nós. E que este Pai nos mantenha sempre olhando fixamente para a salvação. Um feliz Dia dos Pais para mim e para vocês. Amém.